nesse sentido. Bom, acho que todos os irmãos têm acesso ao estudo, não sei, né, ao link, ao impresso. A irmã ainda está imprimindo, a irmã Zélia pode imprimir também. Tem o link ali na saída, tem no grupo da igreja. Bom, continuando. Eu, falando agora como aluno, né, gostei dessa nova dinâmica da escola dominical por essa questão da gente poder participar, né? É mais participativa, é mais dinâmica, é mais... E em vez de a gente ter um professor aqui na frente, a gente tem vários, né? Então, quem está aqui na frente é mais um condutor assim da lição do que necessariamente alguém que ensine, né? Então a gente tem diálogos, né? A gente aprende com experiências, né? A gente compartilha da palavra de Deus de um jeito mais produtivo, dinâmico, né? E assim, eu vou seguir a dinâmica de início aqui do pastor Felipe e da irmã Nídia, que é nos colocar a par daquilo que já aconteceu até aqui. Então, nós estamos falando de Elias. E eu, pessoalmente, nunca estudei a fundo a sua história, né? O que mais me chamava a atenção, me chama ainda a atenção na vida de Elias, é o fato de ele não ter conhecido a morte. Ele, Enoque, acho que Melquisedeque, se não me engano, né? São personagens que não conheceram a morte. E como a irmã Nídia disse esses dias, eu confundia também a viúva de Naim com a de Sarepta, né? Eu também não tinha muito, não conhecia muito mesmo a história de Elias a fundo. E também um pouco dessa questão da profecia da seca, né? Dos anos difíceis de Israel, no período em que Acabe reinou, né? Então, assim, meu conhecimento era bem superficial sobre Elias. Bom, mas como a gente aprendeu até aqui, Elias foi, né, um profeta muito influente, né? E só para abrir um parênteses, né, tão influente, tão presente na cultura judaica, que Jesus é confundido, né, é tratado como uma reencarnação do próprio Elias. E se a gente for um pouquinho mais adiante no Novo Testamento, a gente vai ver que na transfiguração de Jesus, ele aparece conversando com Jesus. Ele, Jesus, Moisés e Elias. Então, Elias é uma referencial bastante importante, né, nessa cultura e alguém com quem a gente pode aprender muito, né, sobre andar com Deus, sobre confiar na vontade de Deus, sobre confiar na voz de Deus te dizendo para fazer algo, né. E esse personagem ele aparece num período bastante conturbado, né, do povo aí de Israel. Acabe reinava nesse tempo, um dos piores reis que Israel já teve, né. Eu acho que nesse momento aí, que a gente pegar do fim do reinado de Salomão até Acabe, a gente vai ver uma decadência gradativa do reino de Israel, né? Começa ali com Jeroboão, Roboão, até chegar no pai de Acabe, e Acabe depois. E desculpa o trocadilho, né? Nesse momento Acabe estava acabando com Israel, né? E o povo se acabando, se degradando também. Ele se casa com uma mulher perversa, né, de um outro reino. Eu li alguma coisa sobre essa história, né? Esse casamento se dá por conta de um acordo até comercial, né? Uma necessidade comercial do reino de Israel. E aí acaba aqui trazendo Jezabel para dentro do reino de Israel e ela, como mulher, manda, né? Já mandava. Ela é a influência e ela leva esses deuses, ela constrói templos para Baal dentro de Israel e tal. E aquele reino que já vinha se desligando aos poucos, desde o fim do reinado de Salomão, ele acaba entrando numa fase de decadência moral, para início de conversa, né? E Elias, pelo contrário, nesse momento, né, Deus escolhe para representar a restauração de Israel.
E aí, a história começa falando de Elias indo até Acabe, falando da seca que haveria, né? E não choveu, né, por 3 anos e meio. Que Deus autorizou, não era Elias, mas Deus, Elias ouvindo e fazendo a vontade de Deus, disse que não ia chover, e realmente não choveu. Logo depois, até por entregar uma mensagem ao rei de que haveria seca por 3 anos e meio e tal, e essa mensagem, obviamente, não agradar ao rei, né? Ele é obrigado a se esconder, até porque pessoas que se opunham àquele reinado morriam, né? Perseguidos. Ele se esconde em um riacho, é sustentado por corvos. Depois, obviamente, afetado pela seca, ele vê seu suprimento de água, né? Seu suprimento, de um modo geral, acabar, né? Já que ele está dentro daquela realidade que ele profetizou. Ele está vivendo aquilo. Deus conduz ele para Sarepta, fala ao coração de uma viúva que o recebe. Essa viúva, e fala ao coração dessa viúva para que ela lhe forneça comida, né? Ele encontra essa viúva em estado de penúria, né? Com a perspectiva que a gente sabe, né, que era de morrer, da morte dele e do seu filho. Essa viúva entrega a pouca provisão que tinha. Ele faz o seu segundo milagre, né? Multiplicando azeite e farinha. Mas, algum tempo depois, o filho dessa viúva morre, e a viúva, obviamente, porque não tinha marido, culpa Elias. Estou brincando. Tinha algo que tinha que culpar, né? A gente, como ser humano, sempre diante de uma situação difícil, né, tem essa dificuldade, né, a gente aprendeu aqui, de, às vezes, assumir a responsabilidade. E era compreensível, como mãe, por todo um contexto de sofrimento, né, que ela se revoltasse contra alguém, né, porque, enfim, é um filho, enfim, era a morte do filho, né. E ele clama a Deus e esse menino ressuscita. E depois de 3 anos desse episódio, Deus fala de novo com Elias para que ele vá para Acabe e diga que Deus vai enviar chuva. Então Deus vai lá e diz que vai ter chuva de novo. Aí, nesse momento da história, entra um homem importante, que é Obadias, né? Um homem que, dentro daquele contexto, é um homem que teme a Deus, né? E é um homem que tem uma posição importante no palácio. Eu não sei, pastor, se talvez a posição de Obadias em relação ao reino de Acabe fosse mais ou menos aquela de José em relação ao faraó, que ele tinha o governo das coisas, né? O governo do palácio, o governo das finanças, então ele tinha uma influência bastante grande. Mas era um homem, mesmo num reinado corrupto, num reinado decaído, era um homem de Deus, né? Aí, aqui surge uma situação curiosa, né? Porque Acabe, ao invés de se preocupar com o povo, se preocupa com os animais e convoca Obadias para que cuide desses animais, dê trato, procure trato. Eles se dividem para buscar suprimento para esses animais, né? E cada um vai para um canto, né? Cada um divide aí, né, o campo de atuação para procurar pastagem, para procurar sustento para esses animais. E é então que Obadias encontra Elias, e Elias diz para ele, vai lá, fala para Acabe, deu o recado lá para Acabe, e diga onde eu estou, que ele vai me encontrar. Obadias, com medo, né, porque receia que isso seja um blefe de Elias, talvez, porque se eu for lá e falar para Acabe que você vai encontrá-lo e você não for, eu vou morrer. Mas Elias lhe garante, né? Garante que ele vai se apresentar a Acabe. E aí, então, Obadias obedece Elias, vai até o encontro de Acabe, avisa. Acabe vem até Elias
E aí eles começam a ter uns atritos, né? Acabe, obviamente, joga a culpa da sua decadência, da decadência do seu reino, na profecia de Acabe, de Elias. E Elias diz, não, essa decadência é culpa sua. É você que se afastou dos caminhos de Deus, é você que não segue Baal, você que está acabando com o reino. E aí, nesse momento, com autoridade, né, com a ousadia, com intrepidez que Deus dá a Elias, Elias desafia Acabe a trazer os seus 850 profetas para o Monte Carmelo, onde ele vai fazer o sacrifício, onde ele faz o desafio do sacrifício, né? Ele desafia o povo para que tome uma posição a um verdadeiro Deus, né? E o povo compra a ideia, né? A partir de que, se eu testemunhar a ação de um Deus verdadeiro, se vocês testemunharem a ação de um Deus verdadeiro, é aquele Deus a quem vocês vão servir. O povo concorda e o sacrifício acontece. E aí tem uma situação curiosa, né? Engraçada, né? Porque ele, além de ser muito corajoso, ser muito obediente, nesse contexto ele até é meio debochado, porque naquele sacrifício, o sacrifício dos servos ali de Baal dá errado, né? A Baal não responde, né? Ficam ali a manhã inteira, ficam ali até as 3 horas da tarde e se flagelando, né? E gritando e clamando, e o profeta deles, o Deus deles, não responde. Aí Elias diz, o cara está dormindo, você precisa acordar ele, está viajando, não sei, está fazendo alguma coisa. E isso é uma coisa muito interessante, esse lado de Elias. E Baal, efetivamente, não respondeu, porque, como nós fechamos a última aula no domingo passado, aprendendo isso, que onde o Senhor está, o inimigo não tem vez. O inimigo é impedido de agir. Ainda que ele tenha algum poder, ainda que ele tenha alguma influência, ele é impedido de agir. E aí eu gostaria de pedir a ajuda de algum irmão voluntário para continuarmos ali no item 10 do nosso estudo, o altar em ruínas. Quem poderia ler para a gente? Microfone. O altar em ruínas. 1 Reis 18, de 30 a 39. O altar em ruínas. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Continua? Continua no texto. É isso. É chegada a hora de Elias clamar ao Deus verdadeiro.
É interessante notar que o profeta não utiliza o sacrifício falido dos adoradores de Baal para mostrar o poder de Deus. Pelo contrário, ele restaura o antigo altar, prepara tudo da forma mais perfeita possível. O ato é simbólico, a restauração do que se havia deixado de lado, a menção das 12 tribos de Israel. Elias quer trazer à memória do povo o Deus que eles haviam esquecido. Os israelitas se aproximam para ver de perto. Além de reparar o altar, Elias ainda instiga os falsos profetas a encharcarem o sacrifício 3 vezes, até que as valetas ao redor se encham de água. O cenário é totalmente estranho, até a oração do homem de Deus. Na hora em que os verdadeiros sacerdotes do Senhor deveriam oferecer o sacrifício vespertino, Elias eleva seus olhos ao céu e ora. A oração do profeta ressalta a grandeza de Deus, bem como apresenta a finalidade de todo aquele desafio: mostrar ao povo de Israel que só existe um Deus verdadeiro, e atrair seus corações de volta para ele, bem como confirmar aos olhos de todos que o profeta era um homem de Deus e que profetizou por obediência. Deus ouve a oração de Elias, o fogo desce do céu e consome o sacrifício, a lenha, as pedras, o chão e toda a água das valetas. Não resta ao povo outra alternativa a não ser dizer: o Senhor é Deus. O fogo que desce do céu para queimar o sacrifício é o 4º milagre operado pelo profeta Elias. Através desse grande desafio, o homem de Deus chama os israelitas de volta para o verdadeiro Deus. Então, ponto A: por que Elias não utiliza o altar dos profetas de Baal? E o ponto B: por que os israelitas não criam nas palavras dos profetas de Deus antes do grande desafio de Elias? Por que, em geral, as pessoas se apegam tanto a demonstrações de poder em detrimento da pregação? Obrigado. Então, né, as questões estão postas, né? É evidente que era um desafio muito grande, né? Imagina você se ver sendo o único do seu Deus, né? O único que verdadeiramente crê no Deus verdadeiro em meio a um mundo decadente, um mundo onde os valores são diametralmente opostos, né, ao Deus que você crê, aos princípios que você defende, ao Deus verdadeiro. E Deus honra Elias a partir do seu sacrifício. E o povo constata que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Vamos às questões. Por que Elias não utiliza o altar dos profetas de Baal? Por que ele não aproveita? Já estava ali. Por que ele não aproveita esse altar? O que os irmãos pensam? Que acham que ele não usou? Ou porque não deveria usar mesmo? O microfone? Talvez porque se Deus realizasse o milagre no altar de Baal, o povo não acreditaria totalmente no milagre, que seria de Deus. Talvez atribuiria em partes a Baal também. É uma ideia. Bom, mais alguém? Eu creio também que o profeta Elias ele estava preocupado porque ele era um profeta de Deus e ele tinha aquele conhecimento do que Deus tinha determinado lá quando o povo saiu do Egito, todas aquelas regras que havia para o sacrifício, toda aquela pureza cerimonial e tudo. Então Elias também tinha isso, né? Que não dava para misturar o lugar onde era feito o sacrifício ao Deus eterno com esses deuses, né? Aquilo era impuro, né? Mesmo. Então Elias também tinha esse cuidado, né? Isso eu também penso assim. Era um lugar que estava contaminado pelo sacrifício a um outro Deus, né? É um lugar que foi consagrado a um outro Deus, né? Então não ficaria, não seria, né? Conveniente, não seria correto, né?
olhando para o nosso Deus, né, de que esse altar contaminado fosse aproveitado, né? Bom? O bom de ter a lição antecipadamente é que a gente pode estudar em casa, né, e ficar digerindo e depois pesquisando algumas coisas também. E porque tem o contexto o que acontecia na época lá. Os falsos profetas, eles não eram bons profetas. Eles faziam as suas artimanhas nos altares deles. O que eles faziam? Eles produziam fogo, né, do nada assim, mas para quem via, o povo, a massa, via aquele fogo e pensava que era verdadeiro, mas tinha alguma coisa errada, ou seja, eles colocavam canos, né, embaixo do altar, e com óleo, com fogo, e o fogo aparecia de repente, e o povo pensava que era verdadeiro. Então, Elias sabia dessas artimanhas que os profetas, os falsos profetas faziam. Então, ele construiu um altar novo para provar para os profetas e para o povo que não ia acontecer no altar verdadeiro de Deus. E nem assim eles conseguiram sucesso, mesmo com essa possibilidade de fraudar o sacrifício, né? Pastor? Eu acho que tem também a questão, né, além de tudo isso, de o nosso Deus não precisar usar as coisas do mundo para se manifestar, né? O Senhor pede que as coisas sejam feitas da maneira dele. O Senhor é um Deus original, né? A gente não precisa usar a criatividade do mundo ou as coisas que as pessoas que não servem a Deus fazem. Deus nos dá a orientação de como fazer de acordo com a vontade dele. Mas tem também uma questão de que aquele altar é simbólico, né? Elias usa aquele altar como um símbolo, como uma imagem do que Deus queria que aquela pregação dele fizesse. Era como se fosse uma irmã do Ministério Infantil dando aula para crianças, né? Que usa recurso pedagógico. O recurso pedagógico ou andragógico de Elias ali era aquele altar. Ele dizendo, olha, as 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. Que Deus está restaurando. Isso, né? Deus está restaurando. O que Deus quer é que vocês voltem para o altar verdadeiro. O que Deus quer é que vocês voltem para o sacrifício verdadeiro. O que Deus quer é que vocês enxerguem novamente que Ele está presente. Que vocês deixem essa falsidade, né? Esse altar falso dos falsos deuses de Baal. Certamente, como o Robertson falou, né? Os falsos profetas não fizeram essa artimanha toda que eles faziam, porque Elias dá o desafio na hora, né? Fala assim, ó, construa aí o altar. Não tiveram tempo, né? Não deu tempo deles fazerem a mentira, né? E ficou provado, Baal ficou envergonhado, e Deus agiu poderosamente mostrando isso, usando essa referência, né? O altar como referência. Isso traz a nossa reflexão, isso também, né? É interessante que no Antigo Testamento vários personagens, Abraão é um deles, mas muitos personagens do Antigo Testamento são construtores de altares, né? Em cada momento da sua vida, momentos em que eles têm encontro com Deus, situações especiais, eles constroem altares para que aquilo sirva como memória daquele ato maravilhoso de Deus na sua vida. E assim nós também, como igreja hoje, nós não construímos mais altares de pedra, coisas assim, mas nós temos a oportunidade de criar também ambientes onde o nome de Deus é exaltado por causa dos seus sinais, dos seus prodígios, das suas maravilhas, e as pessoas também podem olhar essas reuniões, essas atividades, esses tempos da igreja, e também enxergar a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida do seu povo, né? Então, acho que tem um pouco disso também. Amém. Mais alguém? Bom, por que os israelitas não criam nas palavras do profeta antes desse desafio de Elias? Por que eles não criam? O que os irmãos acham? Isso também não acontece com a gente, ou já não aconteceu com a gente? Ou, às vezes, essa necessidade de uma prova material da ação de Deus? Algum irmão quer comentar? Bom, eu particularmente acho que, primeiro, né, para esse povo, entre outras coisas, crer no Deus de Elias exigiria, né, uma mudança moral. E como eu acho que já havia aí uns 5 ou 6 reinados que eles já não... Deus verdadeiro, Deus que nós conhecemos, já não estava
já não fazia parte da cultura, da religião, da fé, eles não tinham contato com esse Deus, eles careciam dessa prova, dessa comparação com o Deus que eles serviam. E era preciso, talvez eu penso que os outros profetas não fizeram essa materialização, essa prova, essa prova da ação divina, para que o povo constatasse se tratar de um Deus verdadeiro. Talvez, como ter fé numa coisa que você não conhece, ou com uma coisa que você já não tem contato há muito tempo, talvez até na cultura, fazia parte da cultura. E aí, isso também é uma lição que a gente pode trazer para os nossos dias, né? A falta de temor a Deus, a falta de contato com Deus, a falta do andar com Deus, de ter comunhão com a igreja, isso pode levar a um esquecimento, a um enfraquecimento, e ser necessário, em algum momento, um novo chamado, aí, alguém que faça algo extraordinário para que Deus, que a palavra de Deus, que o Deus verdadeiro fique em voga novamente. Rafa? Assim, uma vez eu ouvi uma frase que diz que é a dúvida que pede sinais, e não a fé, né? Então, assim, eu creio que foi um processo, né, de endurecimento do coração ao longo desse afastamento, igual você citou. Isso, invariavelmente, se não for muito bem trabalhado, digamos assim, na nossa vida devocional, né, a gente vai permitindo que outras coisas roubem tempos de devoção, tempos de aquecimento de coração, né? Acho interessante utilizar essa ideia que o pastor colocou do altar e do fogo, porque é algo que precisa ser constantemente alimentado, constantemente. O fogo, né, ele não existe se não tiver alguma coisa que produza ele, né? Uma combustão, alguma coisa que sirva para combustão. Então, assim, eu creio que eles não criam nas palavras antes desse desafio, justamente por causa do resultado desse processo de endurecimento do coração, que é o maior pecado, né? A incredulidade, né? Que aos poucos, até na nossa vida, se a gente não vigiar, né, e tomar cuidado, isso também vai acontecendo quando as setas malignas, quando os pensamentos malignos vão, parece que minando e diminuindo na nossa vida, no nosso coração, o poder de Deus. Foi como o pastor, né, nos disse ontem, muitas vezes a gente começa a dar mais crédito à questão maligna, ao poder maligno, do que ao poder do Deus a quem nós, de fato, servimos. Penso assim. Eu também penso, também tem um outro lado dessa questão do povo não crer nos profetas anteriores e pedirem, e carecerem dessa prova, né, da manifestação divina, porque, apesar da degradação do reino, viver na imoralidade, como acontece no mundo de hoje, é uma conveniência. Aí você prega um Deus que exige uma moral, que exige uma conduta, né? Que você reveja as suas condutas, que faça você renunciar e ter um conflito de consciência que às vezes não é muito legal ter, né? Ficar como o som da mim, né? Então isso não convinha muito bem, né? Então a prova era necessária para dar um choque de realidade naquele povo, né? Que talvez uma pregação apenas não tenha sido suficiente para atingir o coração deles. É muito interessante esse texto, né? E esse tema que nós estamos estudando, porque hoje a gente lida com pessoas que são viciadas em demonstrações de poder, né? Às vezes você conversa com pessoas e diz assim, olha, Jesus Cristo pode salvar você. Aí a pessoa fala assim, mas só isso? Só isso? Só. Eu queria que ele fizesse mais, queria que ele me desse um carro, uma casa, que ele restaurasse meu casamento. Porque as pessoas estão com o coração tão endurecidos, quanto o Rafa falou, que elas não conseguem ver o que é o plano da salvação do Senhor, o que é ser salvo, o que é ser remido do pecado. Então, infelizmente, numa cultura como a que a gente vive hoje, em que as pessoas são viciadas em demonstrações de poder, há uma tentação muito grande para as igrejas, de as igrejas serem igrejas que ficam projetando o poder o tempo todo, né?
dizendo: venha para cá que Deus vai curar a sua vida, venha para cá que Deus vai lhe dar prosperidade, venha para cá que Deus vai fazer tudo para que você se sinta bem. E aí as pessoas muitas vezes enchem as igrejas buscando essas demonstrações de poder. Mas quando uma igreja vive assim, ou quando uma pessoa tem um relacionamento com Deus, indo a Deus por causa das suas manifestações poderosas, isso se torna um vício. E aí a pessoa começa a se preocupar só com o que Deus pode dar, só com o que Deus pode fazer, e não permite que a palavra entre no coração dela e transforme a existência dela. E, na verdade, o que faz diferença na nossa vida, nós ouvimos isso ontem, através da ministração do pastor Arlindo, é a presença de Jesus, a palavra de Deus sendo pregada, é a vida da fé, é isso que faz a diferença na nossa vida. Então, infelizmente, essas pessoas que procuram poder em detrimento da palavra, estão condenadas a ficarem sempre atrás do novo apóstolo, sempre atrás do novo profeta, sempre atrás da nova igreja que tem poder, sempre indo de um lado para o outro, atrás dos movimentos do Espírito Santo, ao invés de se apegarem à palavra e deixar que Deus transforme a vida delas. Então é muito mais fácil você ir atrás de quem está pregando e anunciando coisas poderosas, mas isso não tem eficiência real. É muito melhor que você abra o seu coração ao Espírito Santo, abra o seu coração à palavra, tenha um relacionamento com Deus, e Ele vai pouco a pouco transformando a sua vida e fazendo tudo aquilo que Ele deseja fazer. Amém. A gente já até entrou aí numa outra questão, né? Que as pessoas precisam, às vezes, dessa demonstração precisa que Deus seja demonstrado, né? Seja materializado, né? Elas se apegam a essas demonstrações, né? Em detrimento só da pregação, e às vezes tem essa necessidade. E, infelizmente, como o pastor falou, às vezes a gente acaba trazendo alguns valores do mundo e, sei lá, confundindo, achando que o conceito que nós temos de bênção, normalmente voltado para o material, é totalmente aprovado por Deus. Deus vai, assim, eu costumo dizer que Deus não necessariamente vai dar o que a gente pede, mas sempre o que a gente precisa. E, às vezes, a gente precisa. Então, a gente fica muito dependente dessa demonstração e da demonstração que eu quero. Né? Um carro, uma casa. E, às vezes, Deus quer muito mais. Né? Tudo muito mais, abundantemente, além, como diz Efésios. Oséias, eu vejo aqui também... Som. Está saindo? Está saindo? A maravilha de Deus, quando Ele sempre levanta alguém para reativar seu povo, na verdade, reativar as coisas dele, né? Então, em muitos momentos na palavra, Deus sempre levanta, quando está caindo muito, Ele vai lá e coloca uma pessoa, vai lá e faça com que retorne o meu amor, retorne aquilo que eu quero, né? Usou Elias, como usou Martim Lutero também na Reforma, ele levanta quando vê que as coisas estão realmente muito difíceis, porque, como você colocou, foi caindo, né? Foi caindo. Foi gradativo. Foi, né? Queda livre, bem dizer ali, porque a idolatria estava aumentando. Quando Acabe casa se une com Jezabel, por essa conveniência comercial que havia. Se ele tivesse firme na palavra, se o reino tivesse servindo a Deus, provavelmente ele não faria isso. Mas já vinha de um ciclo já de queda, exatamente, de queda, vertiginosa. Né? Queda espiritual. E aí Deus fala, agora basta, Elias, vai, faça isso aí. Elias nunca fez nada por ele mesmo, nem o profeta faz nada por ele mesmo. É pelo Espírito que leva ele a fazer. Né? Então, aí voltou o povo novamente a levantar, reconhecer, igual diz aqui, né? Depois que Elias fez aquilo lá, o povo voltou a enxergar Deus de forma diferente. Né? O povo precisava dessa manifestação mesmo. Mais alguma palavra? Vamos ao 11. Quem pode ler o tópico 11? Arrancando pela raiz. 1 Reis 18:40. O versículo e o texto que segue o comentário que segue o texto bíblico. Arrancando pela raiz. 1 Reis 18:40. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar.
Eles os prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Pode continuar? Pode continuar. O texto que você... Diante da grande demonstração do poder de Deus, operada por Elias, os profetas de Azerá nem se manifestam. Certamente fugiram de volta para Sidom para testemunhar a vergonha dos Baalins. A luta foi vencida por Elias no primeiro assalto e por nocaute. Resta agora Irmão, só um momentinho. Ah. Se eu não soubesse que foi o pastor que escreveu, aí está a assinatura. É bem por aí. Pode continuar. Resta agora uma atitude muito difícil. O mal precisa ser cortado pela raiz. Aquilo que foi plantado amadureceu, e não resta alternativa a não ser cair. Certamente Elias não se alegrou com a morte dos profetas de Baal, mas o ministério não é um mar de rosas. Decisões difíceis precisam ser tomadas. O próprio Elias os matou, um por um, às margens do riacho de Quizon. Algumas pessoas dizem que a Bíblia é um livro violento por mostrar ações como essa de Elias. No entanto, a morte faz parte da natureza do ser humano caído, e a própria Bíblia declara que ela é um salário do pecado, o salário do pecado, em Romanos 6, 23. É importante lembrar que aqueles profetas perverteram a nação, trouxeram a ruína para Acabe, mataram quase todos os profetas do Deus vivo, amando da rainha Jezabel. Eles eram mais que merecedores da desgraça que os abateu. Muitos... e aqui? É a pergunta, né? Isso, Contigo. Aí segue a pergunta. Muitos em nossos dias militam contra a Igreja de Jesus, seja filosófica, política ou espiritualmente. Eles motivam as pessoas a praticarem o pecado como se a justiça de Deus fosse uma fábula. O que o texto bíblico acima ensina sobre esse assunto? Alguém? Bom, eu vou tecer um comentário, e os irmãos podem comentar também. Além da ação do inimigo contra a igreja, que é evidente, né, uma das coisas que há por trás da religião, que não é nova, é de que a religião pode ser um grande negócio, como já comentado, né? No contexto dos profetas aqui de Baal, a gente vê que aquilo era o meio de vida deles. Eles estavam na estrutura do governo. Eles eram sustentados pelo governo. E, vamos usar um termo moderno, havia engajamento para isso, né? Eles desfrutavam de privilégios do governo. Manter aquela religião era legal, né? E cai muito dessa questão, dessa defesa filosófica, política, né? Às vezes que vai para o espiritual, mas existe também uma conveniência de negócios por trás da religião, dessa conduta. E é meio que um contrato social entre Acabe e aqueles profetas, né? Porque os profetas são sustentados pela estrutura do reino, mas ao mesmo tempo para Baal, para o íntimo de Baal, né? De Acabe, ele meio que alimenta o ego desse rei, né? Tá na decadência, mas tá ruim, mas tá bom, entendeu? Isso retroalimenta o Acabe. Eles reafirmam, não é? Esse reino de Acabe. Por quê? Porque para eles também é conveniente continuar nessa. E isso é muito atual. Às vezes, existem pessoas igrejas defendendo, se associando a governos para manterem essa estrutura, né? Dependerem dessa. E uma das coisas que mais que eu gosto na Igreja Batista é essa separação, né? Que a gente está tratando aqui de um Deus que não é verdadeiro, mas acontece muito que às vezes a Igreja Católica na sua história se misturou com o Estado e fazia trocas, né? Trocas de favores, trocas de poder, né?
E se não há essa separação entre a igreja e Estado, a igreja vai ser podada da prática de um evangelho verdadeiro. E a gente vai se assemelhar muito a essa realidade aqui dos profetas de Baal, né? A gente vai estar agradando, a gente talvez esteja até professando um Deus, mas a gente não tem uma pureza da nossa fé, porque a gente, de repente, precisa atender uma demanda que não é a da vontade de Deus. E é muito complexo isso. Às vezes, a gente aqui, lógico, a gente está tratando de uma realidade que é adversa à igreja, de uma religião que se opõe à igreja e que se associa ao governo e defende filosoficamente o seu ponto de vista. Mas isso também acontece com a igreja. Pode acontecer com a igreja, essa proximidade, né? Então, alguma palavra? Um comentário? Alguma adição? Irmão Oséias, essa pergunta ali no finalzinho, ela fala assim, né, que muitas pessoas acreditam que a justiça de Deus é como uma fábula. Isso. E nós precisamos pregar sobre a justiça de Deus. Não pensemos nós que esses homens que pervertem o Brasil, que pervertem a justiça, que se corrompem, que fazem o mal, que destroem as famílias, não serão alvos do juízo de Deus. Eles serão alvo do juízo de Deus. E nós precisamos, pelo contrário, nos levantar como voz profética e dizermos a eles. Isso é verdadeira profecia, né? Profecia não é você dizer, revelar o CPF da pessoa, dizer, eis que Deus te diz que vai dar tudo certo. Isso não é profecia. Profecia é você se levantar e dizer assim, vocês que estão pervertendo a nação, Deus está irado com vocês. E um dia vocês vão cair nas mãos dele. E terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Nós vemos essa cena do versículo 40 que nós lemos, nos impressiona. Puxa vida, que cena sangrenta. A turma morreu na beira do rio, aquele rio deve ter virado um rio de sangue, né? Com o sangue daqueles falsos profetas. Que coisa horrível. É de fato uma cena horrível. Mas é Deus agindo com justiça. Para que houvesse uma mudança no povo de Israel, era necessário que aqueles homens que estavam fazendo mal caíssem nas mãos de Deus, e eles caíram nas mãos de Deus através desse desafio feito por Elias. Então nós não podemos tirar do Evangelho a justiça de Deus. E quando nós falarmos com os pecadores, nós temos que lembrá-lo disso. Nós não gostamos de falar sobre o inferno, né? É chato falar sobre o inferno, é um assunto desagradável, mas é a verdade. Os nossos parentes e familiares que não conhecem a Cristo, eles vão para o inferno. A gente não gosta de pensar sobre isso, mas é a verdade. E nós, com educação, com jeito, com sabedoria, precisamos dizer para eles, olha, não caia nas mãos de Deus. Se você não obter perdão por seus pecados, se você não se esconder na cruz de Cristo, você vai cair nas mãos do Senhor, e terrível coisa é estar debaixo da ira de Deus. Então, uma vez eu ouvi uma frase interessante que diz assim, que o pastor tem que ter duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos. Então a igreja tem que ter essas duas vozes, uma voz para dizer, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e outra voz para dizer, olha, nós somos a reserva moral, como o pastor Alindo pregou ontem, nós somos a esperança do mundo, nós somos a reserva moral da humanidade. Então nós estamos aqui para dizer que nós não vamos aceitar calados que o mundo vire um lugar terrível. Nós vamos dizer que essa não é a vontade de Deus, nem que isso nos custe a vida, né? Como Elias arriscou a vida dele fazendo esse desafio com os profetas de Baal, né? Ele foi às últimas consequências, tanto que a oração dele é um pouco desesperada, né? Ele fala, Senhor, agora responde-me. Se o Senhor não responder com fogo, acabou minha vida. Eu que vou ficar em cima desse altar aí queimado. Ele destaca que ele era o único em 850, né? Um contra... Então Deus... Estou sozinho aqui, se não for agora... Ele foi eficaz em pregar a justiça. Então, eu penso um pouco isso, né? A justiça precisa fazer parte. Amém. Amém. O texto ali também diz sobre Elias não estar contente com isso, né? E nós vemos também, a gente não se alegra com esse mundo dessa forma.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né? João 3,16. Então, esse amor de Deus é que habita em nós também. Então, quando a gente vê alguém ir para o inferno, ou quando alguém vê alguém tomando decisões que realmente não agradam a Deus, nós nos entristecemos, como Elias se entristeceu. Só que, como diz aqui também o texto, foi necessário tomar uma atitude drástica. Se sobrasse alguma coisa ali, que pudesse ter uma faísca de retomar, ia retomar. Porque o diabo usa as faíscas, né? O diabo usa as brechas. Então não podia deixar mesmo nada. Por isso que Elias tomou aquela atitude de justiça diante de Deus, diante do povo, né? Para que nada ficasse, para que pudesse depois retomar, bem dizer, né? De uma forma diferente. E também a oração de Elias foi precisa, concisa, né? Nos precisou 50 palavras para poder atingir o coração de Deus e Deus, né, mandar aquele milagre do céu. E os profetas de Baal, eles já estavam fracos, porque eles se cortavam. Eles pegavam aquelas fitas com lâminas e se batiam, ou seja, eles já estavam se sangrando, né, ali flagelando ali, ó, ou seja, já estava acontecendo um massacre entre eles. E Deus fez o quê? Fez justiça em cima deles, porque eles estavam já todos cortados ali. Então Deus é o Deus de justiça. O desespero que poderia ter sido de Elias passou a ser deles, né? Porque Deus se manifestou E Deus procura verdadeiros adoradores, né? Deus nos púlpitos, né? Em qualquer lugar, até você na sua vida íntima com Deus, ali no seu quarto, na sua casa, Deus está ali olhando e vendo a sua oração. Osés, desculpe, falei bem perto. Eu acho interessante também porque a mensagem da palavra de Deus, a própria Bíblia e a mensagem do Evangelho, ela nunca se preocupou e nunca se preocupará em ser politicamente correta aos olhos de uma cultura que acoberta o pecado com essa desculpa de aceitabilidade, de compreensão. Então, assim, nós, pela graça de Deus, instruídos pelo Espírito Santo, precisamos tomar cuidado se de repente a voz profética que continua pairando sobre a igreja não tem sido omitida e calada em nome desse politicamente correto, dessa necessidade muitas vezes de confrontar o pecador com o seu pecado, assim como nós também somos pecadores e eventualmente confrontados, mas inspirados na autoridade do nome de Jesus e pelo Espírito Santo, né? Amém. Se a gente olha para a realidade aqui de Elias, para esse tempo, para esse contexto, a gente vê que não é muito diferente de hoje. Deus, para quem não o conheceu, para quem não aceitou Jesus, ele continua sendo, a sua justiça continua sendo uma fábula, ou como a própria palavra de Deus diz, né, loucura para os que perecem, né? Então não é levado a sério, né? Por outro lado, falando especificamente de seguir Jesus, porque seguir Jesus vai ser uma coisa sempre desafiadora, a gente vai ter aflição, a gente vai ter vitória, mas a gente vai ter muita luta. Significa entregar o coração para Ele todos os dias, crer na presença do Espírito Santo, crer que na adversidade Ele está com você, crer quando parece que Ele não está falando, mas Ele está agindo. E tudo isso, para quem não recebeu Jesus ainda, é impossível, é uma coisa que ele não tem condição de crer, porque não há fé, né? O Espírito Santo não entrou no coração dessa pessoa e fatalmente eles vão tratar isso como algo, como fábula mesmo, como o texto diz, né? Como algo que não mereça ser levado a sério. Mas graças a Deus, né? Graças a Jesus nós conhecemos e temos que proclamar essa verdade, né? Continuar orando, né? E falando de Jesus para que as pessoas adquiram essa consciência, né? Recebam a Jesus e se convertam, né? Isso exige, tal como Elias, né? Que a gente ouça a voz de Deus e atenda o chamado, né? Atenda a missão que Ele nos dá, que Ele nos propôs. Eu acho que dá tempo da gente fazer mais um tópico.
O tópico 12, alguém poderia ler para a gente? Pequena nuvem ou forte tempestade. 1 Reis 18, 41 a 46. Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Continuou? De Acabe poderia estar entre os que caíram às margens do riacho de Quizon. Porém Elias sabe que não lhe é permitido levantar a mão contra o rei. No tempo oportuno a sua ruína virá. Era o começo do fim. Elias o despede para sua casa porque a chuva já estava a caminho. Antes da chuva voltar a cair, era necessário que o antigo altar fosse reparado, que os falsos profetas fossem punidos, que o povo confessasse que só o Senhor é Deus. Elias se põe de joelhos no cume do Carmelo e ora para que a chuva desça sobre Israel. Por 7 vezes o servo do profeta observa o horizonte sem ver nada. Mas na perseverante oração de Elias surge a pequena nuvem. Nuvens escuras, vento e chuva forte, Deus estava limpando a terra do seu pecado e derramando o seu perdão em forma de gotas. Maravilhado com tamanha honra, Elias ainda recebe força do Senhor para correr à frente de Acabe até Jezreel. Ele estava aleluiado. O retorno da chuva é o 5º milagre operado pelo profeta Elias e marca o início do juízo de Deus sobre Israel. Amém. Então, aqui Deus fecha o ciclo, né? Ele manda a chuva novamente. E Elias estava muito feliz por isso, né? Por essa provisão de Deus, por Deus ter cumprido essa promessa, né? Por ele ter visto essa maravilha de Deus. E aí, por que ele tem que mandar o profeta 7 vezes lá conferir mesmo se vai chover? Averiguar as nuvens. O que a gente pode trazer como ensinamento para a gente? O que isso ensina para a gente? Porque o profeta, o servo ia lá, confere uma vez, confere 2, 3, até a 7ª vez. Por quê? Por que isso? Alguém tem um palpite, uma sugestão? Alguém? Bom, eu conhecendo desde o começo, quando me converti, falasse que 7 é o número da perfeição de Deus. Naamã também foi 7 vezes, né? E Deus tem esse... Eu vejo, não é que Deus é numerologia, né? Mas o número 7 é o número da perfeição de Deus. Deus, em várias situações, Ele colocou como 7 semanas. Então, Deus usou várias vezes esse número, né? Como algo que vai trazer uma grande bênção no final. A perfeição, né? Mais alguém? Bom, no meu ponto de vista, eu entendo que a chuva era uma promessa de Deus. E o servo iria ali conferir tantas vezes quantas fossem necessárias, porque Elias confiava que Deus atenderia. Poderia ser 7, poderia ser 12, talvez poderiam ser mais, penso eu. Mas toda vez que o servo ia, dizia, não tem sinal de chuva, não tem sinal de chuva. E Elias mandava esse servo de novo na confiança de que Deus honraria o que ele tinha dito, o que tinha prometido. E é nesse sentido.
que isso ensina? O que vocês... Pode... Tem uma coisa também que eu entendo nesse texto, é que isso, o Elias ele estava muito estressado, esgotado emocionalmente, assim, muito cansado. Então ele foi ali e ele estava, acho que ansioso. Aquele 7 vezes, acho que não foi Deus que falou para ele, ô, fica mandando um servo ir lá 7 vezes lá, porque eu vou fazer um negócio aqui com um número. Não, acho que Elias estava ele mesmo ansioso para Deus responder e ficar mandando um servo ir lá, falou, vai lá ver se Deus já fez o negócio lá, vai lá ver. E aí Deus, nessa ansiosidade de Elias, usou, para aí sim, o número 7 vezes, ou até mesmo, não sei nem se pode ter sido mais vezes, e o autor na hora de escrever quis colocar 7, pode ter sido isso também. Mas eu acho que Deus talvez usou isso, e foi no tempo de Deus. Então acho que Elias ficar ansioso e mostrando isso, acho que o texto só quer mostrar para a gente que Deus ele vai agir no momento perfeito, apesar da nossa ansiosidade, apesar do nosso medo, apesar do nosso cansaço. Ele vai nos dar, e quando ele fizer, ele vai renovar as nossas energias, que tudo está no controle dele, tudo está no tempo dele, e que a gente não precisa ficar se preocupando, ficar ansioso, né? A Bíblia fala que não fiquem ansiosos com coisa alguma, né? Mas entreguem tudo a Deus com graça, né? Então, acho que muito esse texto possa ser entendido dessa maneira, eu acho muito interessante. Isso acontece com a gente, muito. Às vezes a gente pede, e, assim, eu acho que isso nos ensina uma certa persistência, né? É lógico que, como seres humanos, né, perfeito é só Cristo. Então, você falou bem da questão de Elias, né, de estar ansioso, de ter essa fraqueza humana, esse medo de que, embora confiasse em Deus, ele precisava que Deus convalidasse o que ele tinha falado, né? Não, vai chover. Então ele fica aqui, eu acredito, mas eu quero que isso aconteça logo, né? Mas é interessante que a gente nunca sabe direito como Deus vai agir. Deus faz cada vez de um jeito. Então, há alguns minutos atrás, Elias orou e falou, Deus, responde com fogo. E o fogo veio na hora que ele orou, né? E aí, um pouquinho depois, ele diz, Acabe, pode comer que vai chover. Ele dobra o joelho e pede, Senhor, manda chuva. Aí manda o servo dele, vai lá ver a chuva. Não tem nada não. Aí ele ora de novo, manda chuva, Senhor. Vai lá, não tem nada. E Elias precisa perseverar, continuar clamando, continuar buscando a Deus, até que Deus faça a vontade dele. O que isso ensina? Para mim é muito simples. Existem momentos na nossa vida em que nós vamos clamar e Deus vai responder na hora, não é? Deus vai responder na hora. A gente vai deixar nosso motivo no altar de Deus e Deus vai responder na hora. Mas existem situações que Deus vai querer que nós insistamos, persistamos, oramos mais por aquilo, busquemos mais o Senhor por aquilo e que tenhamos fé. Porque quando o servo de Elias olha, ele diz assim, chuva eu não vejo, mas eu vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, né? Uma nuvem muito pequena. E aí Elias então sabe, o milagre vai acontecer. Essa nuvenzinha pequena é o sinal do milagre chegando. Então, às vezes nós precisaremos insistir. Eu tenho uma experiência, por exemplo, de ter orado 14 anos pela conversão da minha mãe. E nesses 14 anos não teve um único dia em que eu deixei de orar por ela. Orei todos os dias. Deus poderia ter salvado a minha mãe no primeiro dia que eu orei? Podia, Ele é Deus. Mas Ele faz as coisas de acordo com a vontade dEle. E Ele exige e Ele quer ver em nossos corações essa capacidade de perseverar, de buscar a presença dEle, de crer no poder dEle, ainda que demore a acontecer, né? Não aquela coisa de que a gente fica no pé de Deus como quem diz assim, Senhor, eu sou teu servo, faz porque eu mereço. Não, isso aí a gente sabe que a gente não merece nada e que Deus não nos deve nada. Mas o fato de dizer, Senhor, eu confio que o Senhor pode fazer. E eu vou orar uma vez, vou orar duas, vou orar três, vou orar quantas vezes for preciso, até que eu possa ver uma pequena nuvem que representa o milagre do Senhor chegando. Amém. Só para encerrar com um texto bíblico, né? Encerrar com a Bíblia, Isaías 55, 8 a 11, dentro dessa fala, pastor, Isaías diz o seguinte, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e ao pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Pastor? Vamos orar por esse tempo, por essa palavra, pedir ao Senhor que a confirme nos nossos corações? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra é santa, inerrante, maravilhosa. Muito obrigado, porque vendo as respostas do Senhor ao profeta Elias, o nosso coração se enche de graça, e nós podemos confiar que o Senhor também nos responderá. Nos ajuda, Senhor, a não temer diante dos falsos profetas, diante da maldade do mundo, mas nos ajuda a sermos pregadores da Tua verdade, e que nós possamos ver a boa mão do Senhor operando em nós e através de nós, para que o Teu altar, o altar do Senhor, seja restaurado no meio da nossa geração. Pedimos que o Senhor aceite nossas orações e nos responda com fogo, não o fogo que vem apenas para fazer barulho, mas o fogo que vem para nos empoderar, para pregarmos o Teu Evangelho com coragem e ousadia, que vem nos encher de fé para falar do Teu amor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.